E aí, pessoal? Vamos já já começar a nossa live sobre formação sexual, diferenciação sexual. Fala, Paulo, tudo bem, irmão? Já vou compartilhando essa live aí para seus seguidores, tá? Tá baixo? Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem? Ah, então tá tudo bem. Espera a Binata entrar aqui que a gente já começa a nossa live, tá? Hoje é uma live informativa, então eu espero bastante que possa ajudar vocês. A live A live vai ficar salva no meu perfil, provavelmente vai pro YouTube também. Então, não percam. Oi, Oh, gata! E tudo aí? bem? Tudo bem? Tudo bom? Que bom. Oi, gente. Oi, galera. Então, pessoal, repetindo, essa live aqui é uma live informativa, tá? Ela vai ficar salva tanto aqui no meu perfil, como provavelmente ela vai pro YouTube também pro meu canal. Então, quem não pôde ver hoje, quem não pôde assistir hoje, já aguarda aí que nem tudo está perdido. Outra coisa também que é importante frisar é que. é, frisar não, eu queria pedir que você compartilhasse essa live. Não é nem frisar, pedir que você mandasse essa live para seus amigos, que a gente já já vai começar. Então, essa é a Ana Binato, né? Minha amiga, ela é acadêmica de farmácia, muito estudiosa nessa área de gênero, de formação sexual, aborto, etc e tal. E hoje vai estar comigo aqui, né, Binatinho? Sim, sim. Eu sou estudante de farmácia, né? Dentro da faculdade de farmácia, a gente estuda sobre genética, embriologia e várias outras coisas que entra, né, nesse quesito da live de hoje, que seria distúrbios de diferenciação sexual, XX, XY e tudo mais. E eu ando me aprofundando bastante sobre o assunto. É isso aí. Então, bora começar? Bora! Então, gente, só uma coisa também que eu fiz aqui. Essa live gerou uma polêmica muito grande, mas muito grande. E os médicos que haviam confirmado comigo que iam participar daqui, por medo de retaliação, por medo de achincalhamento por parte do pessoal de movimentos identitários, por parte do pessoal de esquerda mesmo, né? E que gera uma polêmica, eles disseram que não ia mais participar. Então, eu e a Binata, a gente vai estar ensinando para vocês, mas os médicos que eu prometi não vão estar mais aqui por conta da militância emburrecida da esquerda. Mas não tem problema não, tá tudo bem. Então, eu vou Sim, começar. Pode falar. rapidinho. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas para mim você tá rodando. Eu tô conseguindo te escutar, mas sua imagem tá rodando. Então, desce só de novo, que aqui tá normal para mim. Beleza, eu vou descer e subir de novo. Tá. Cadê aqui? Deixa eu subir ela de novo, que aí. Pipoca pronta. Abraço, Thiago. Então, gente, compartilha essa live aí, tá? Vai compartilhando aí, que vai ser muito interessante para vocês. Deixa eu ver se a Binato volta, que aí a gente já vai iniciar. Eu já aceitei, Binatinho. Tô esperando só o Instagram atualizar aqui pra você subir. Tá mudo? Uai, como assim, gente? Ô, luto. Tá dizendo que você não tá conseguindo participar. Deixa eu te enviar o convite aqui de novo. Pessoal, enquanto isso, vai compartilhando a live aí, tá bom? Aí, Oi. Ah, tá agora eu tô vendo? conseguindo te escutar. Tô vendo, tá?
Ainda tá travando, acho que deve ser meu celular, meu Instagram bugado. Mas dá pra continuar. Então, tudo bem. Vamos começar. Pessoal, eu vou dar uma explicada básica para vocês da função normal primeiro, como as coisas funcionam, etc. e tal. E depois a gente parte para as diferenciações dos distúrbios, etc. também. Então, vamos lá. No período embrionário, né, o período inicial, a fase embrionária, o bebê ele vai possuir algumas características. Né? Eu coloco o bebê porque nós, como providas, consideramos que é um bebê. E essas características que ele possui, eles têm gônada bipotencial. Né? O que são as gônadas bipotenciais? A gônada bipotencial. Ela vai produzir duas características importantes, que são ductos de Miller e ductos de Wolff. Né? Eu preciso explicar para vocês que na fase embrionária, tanto macho quanto fêmea possui os dois ductos. Tá? Então, na fase embrionária, tanto quem é menino como quem é menina possui ducto de Miller e ducto de Wolff, ok? Então vamos lá. Esses ductos, eles vão ter diferenciações e vão ser responsáveis por cada área, que eu já vou explicar. No âmbito da mulher, na região do córtex, principalmente, essa gônada bipotencial, ela vai ser responsável pela formação do ovário, tá? Então, situando, a gônada bipotencial vai formar ovário, certo? Em relação ao ducto. Essa gônada bipotencial, uma vez formando esse ovário, logo, só estamos falando de mulher, logo esse ducto de Miller vai ser responsável pela formação da tuba uterina, do útero mais para frente e toda a parte da genitália da menina. Então, situando, gônada bipotencial produz ovário e entrelaçado com o ducto de Miller vai produzir tuba uterina, útero e parte das características femininas. Gabriel, como é que eu vou diferenciar o que é da parte da feminina, ducto de Miller e ducto de Wolff? Tem até um jargãozinho que o professor fala, que é só você associar. Pode falar. Deixa eu fazer um adendo. Estão perguntando o que é isso. Então, gônada seria testículo e ovário. Seria o que vai formar o nome dado ao testículo e ao ovário. E ducto de Miller e ducto de Wolff são o começo, né, a forma embrionária do sistema interno feminino e do sistema interno masculino. É isso. Pode continuar. Isso, para ficar mais claro. Então, como a gente separar? É só você associar, fica até uma piadinha, você faz assim, ducto de mulher, ducto de Miller, ducto de mulher, né, que está dizendo a relação feminina. E ducto de Wolff é masculino. Então, Gabriel, você disse para mim no início que tanto menino quanto menina possuíam os dois ductos. O que é que acontece com o ducto de Wolff em relação à mulher? Como é que ele fica? Então, o ducto de Wolff em relação à mulher, ele vai se degenerar, ele vai se desfazer aos poucos de maneira que vai subsistir, né? Então, aqui estou explicando para vocês ainda no âmbito da mulher. No âmbito do homem em si, o processo ele é muito similar. Como é que funciona no âmbito do homem? A gônada bipotencial masculina, ou seja, a formação testicular que a Ana falou, do testículo, né? Diferente da mulher que age em relação ao córtex, na área do córtex, ele vai atuar em relação à região medular. Então, o que na mulher a gônada bipotencial age na região do córtex e vai produzir o ovário, no homem ele vai agir em relação à região medular e vai formar testículo. Esse testículo vai estar entrelaçado ao ducto de Wolff, né, anatomicamente falando, depois você pode ver imagens disso, da formação, no âmbito embrionário, e esse ducto de Wolff vai produzir características e estruturas secundárias, como o quê? Epidídimo, né, tubo deferente, vai produzir próstata, vesícula seminal, toda essa característica sexual masculina externa em si, né, secundária, essas estruturas vão ser formadas através do ducto de Wolff. Então, só rememorando, na mulher, a gônada bipotencial vai produzir ovário e o ducto de Wolff vai produzir as características secundárias da mulher, ou seja, útero, vagina, etc. e tal. No homem, isso inverte. A gônada que age na região medular vai produzir o testículo e o ducto de Wolff vai produzir estruturas secundárias como epidídimo, tubo deferente, próstata e vesícula seminal. Gabriel,
Mas se você disse que tanto o menino como a menina possui ducto de Wolff e ducto de Miller, o que é que acontece com o ducto de Miller em relação ao homem? A mesma coisa que acontece com o ducto de Wolff em relação à mulher. Simplesmente vai se degenerar, entendeu? Permanecendo aí esse âmbito. Então, eu fiz um panorama. Quer acrescentar alguma coisinha, Ana? Não, eu tava comentando, né, aqui embaixo, mas eu vou falar aqui. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, deixa na caixinha de perguntas que depois a gente pode responder. E você tava falando o que eu ia falar já. Ah, tá. Então, tô continuando aqui. Eu vou fazer um panorama geral, né, como um quadro para vocês associar. Gente, quem tiver papel e caneta e quiser anotar, fiquem à vontade, porque é de grande valia. Mas vamos lá. Entre homem e mulher, né? A gônada bipotencial do córtex produz na mulher ovário, no homem regride, né? A gônada bipotencial, a que atua na medula, produz no homem testículo, na mulher regride. Ducto de Wolff, na mulher regride, no homem vai produzir epidídimo, próstata e estruturas secundárias. Ducto de Miller, na mulher, útero, colo do útero, vagina, etc. No homem, ela simplesmente regride. Agora a gente vai entrar num fator muito importante também na diferenciação sexual, que é o gene SRY, né? O gene SRY, que ele vai ser responsável em relação à determinação sexual, ok? Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão ouvindo bem, Renatinho? Em Sim. relação à determinação sexual. Como é que funciona? A mulher, ela produz dois cromossomos, né? Dois pares dos cromossomos, que é o XX. O homem, ele não é negride, é regride. Ele volta, regride. O homem, ele possui o cromossomo XY. Logo, a mulher, ela só pode enviar cromossomo X. O homem, ele tem a característica de enviar em relação à ovulação tanto X quanto Y, né? Ele tem essa variedade. O que é que esse gene SRY ele vai fazer? Ele vai incentivar a nível masculino uma formação testicular também, certo? Então, ele determina a formação testicular do testículo masculino. Essa diferenciação, ele faz a diferenciação entre gônada e testículo também, nesse âmbito. Vai fazer isso através das células de Leydig, né? Nossa, é a terminologia chata, mas eu preciso dizer isso para vocês, não tem outra forma de dizer. Vai fazer isso através da célula de Leydig, e essa célula de Leydig vai produzir testosterona, né? E DHT, que é um tipo de testosterona específico. Esse desenvolvimento da testosterona vai também formar o ducto de Wolff, e através do ducto de Wolff, a gente vai desenvolver o pênis, né? Que é no âmbito da genitália externa. Então, como é que esse nível ele atua? Como é que ele age de maneira geral? Vamos lá. No homem, o tubérculo genital ele vai produzir a glande do pênis, tá? A glande do pênis. Na mulher, vai produzir o clítoris, certo? As dobras e estrias uretrais vai produzir o corpo do pênis no homem. Na mulher, vai produzir os lábios menores e a abertura da vagina, a nível da uretra, né? A protuberância do lábio escrotal vai produzir no homem o corpo do pênis escroto e na mulher os lábios maiores, certo? Então, a nível de SRY, no âmbito geral, basicão, essa é a formação. Quer acrescentar alguma coisinha, Ana? Quase nada, porque você tá falando até mais do que eu falaria. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Uma coisa a acrescentar é que quando o ducto de Wolff vai formar a genitália externa masculina, a testosterona é transformada em dihidrotestosterona. Se não tem essa dihidrotestosterona, não forma a genitália interna. Então, provavelmente, a genitália interna vai ser feminina. Isso a gente vai falar mais pra frente, que a gente vai falar os distúrbios de diferenciação sexual. Mas, assim, só para dar um baque em vocês. Quero acrescentar de novo, reforçar que o sistema feminino não vai precisar de nada. O sistema feminino é tipo cascata, vai sozinho. Já o sistema masculino vai precisar de tudo isso aí que o Gabriel está pontuando. Isso. Que essa expressão que ela colocou foi o DHT que eu falei que forma junto com a testosterona, né? Que vai ser responsável do ducto de Wolff e vinha a exteriorizar em si o pênis. Então vamos partir para as variações, as síndromes, etc. Ó, gente, antes da gente entrar na síndrome, deixa eu explicar uma coisa para você, porque eu sei que tá cheio de militante chato aqui, cheio de militante chato.
explicar uma coisa para você. O que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, certo? Então, por exemplo, se a Ana tem febre, dor de cabeça e resfriado, a Ana está com a síndrome gripal. Não significa que síndrome eu esteja falando de um retardo mental, que eu esteja falando de um. Não, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, se tiver algum militante chato, fiscal de terminologia aqui, que queira colocar cancelamento em tudo, eu desejo que vocês vão lavar o sovaco de vocês. Então vamos lá. Antes de ir para essa síndrome, tem uma coisa que faltou e eu gostaria de pontuar sobre a questão da gametogênese, que influencia também algumas síndromes. Então, vou explicar aqui sobre a gametogênese. Gametogênese, quem não sabe, gameta é o espermatozoide e o óvulo. Então, a gametogênese é a formação desses gametas, né? No homem tem, na mulher tem. E seria por meio de meioses. Lembra, na escola, provavelmente todo mundo aprendeu mitose e meiose, no final ninguém aprendeu nada, ninguém Ciclo celular. decora, aprende na faculdade em si, né? A mitose, basicamente, é uma célula 2N, fica 2N. A meiose, 2N, fica N. Ou seja, 46 cromossomos vai passar a ser 23 cromossomos, ok? Então, nesse meio, né? Na gametogênese, uma célula 2N com 46 cromossomos passa a ter 23 cromossomos. Tanto que todo mundo aqui deve saber que um espermatozoide tem 23 cromossomos e um óvulo tem 23 cromossomos. Quando se juntam, fica 46 cromossomos, gerando um novo indivíduo celular, humano ou de qualquer outra espécie, né? No caso, a espécie humana é 46 cromossomos. Agora, podemos ir para síndromes. Vamos lá. Começar por qual? Você que sabe. Ok. Quer começar pelas mais simples? Vamos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você tem alguma preferência, Daninha? Vamos começar pela síndrome de Morris. Vamos. Síndrome de Então, Morris. eu começo ou você? Pode começar. Então, a síndrome de Morris é uma síndrome em que o indivíduo nasce com a genética XY. Porém, quando nasce, a pessoa fala é uma mulher. Por quê? Porque tem vagina, tem estética, vamos dizer, o fenótipo, né? O fenótipo seria a estética, por fora, feminino. Então, a pessoa geralmente cresce como uma mulher, se sente como uma mulher, e só lá na adolescência, na puberdade, vai descobrir que tem essa síndrome e, na verdade, as suas células são XY, né? O que mais? Continue aí, Gabriel. Isso. O que é que acontece em relação à síndrome de Morris, né? Ele vai ter um defeito a nível dos receptores, tanto de testosterona como de andrógenos, né? Então, o que é que acontece? Ele vai desenvolver um testículo, né? Vai ter um desenvolvimento testicular. Logo, tendo um desenvolvimento testicular, ele vai produzir tanto testosterona como andrógeno, certo? Agora tem um porém. Mesmo ele produzindo testosterona, não vai haver uma atuação de testosterona. Por quê, Gabriel? Porque ele tem um defeito no receptor. Então, embora ele produza essa testosterona, os seus receptores não vai ter atuação por conta de um defeito, né? Por conta disso, ele vai ter uma ausência das estruturas derivadas do ducto de Wolff, que é o que a Ana falou. Embora ele seja XY, né? Lembra do ducto de Wolff que eu falei, que vai ter a formação masculina? Embora ele tenha uma ordem cromossômica XY, por conta dessa ausência no âmbito do receptor, ele não vai ter uma atuação da testosterona. Que estruturas são essas? Então, mesmo ele sendo XY, ele vai ter ausência de epidídimo, de vesícula seminal e o ducto deferente em si, né? No âmbito geral. Essa produção geral de hormônios vai atuar também a nível da produção antimileriana, ou seja, ausência de genitália interna feminina, né? E o útero e trompas, no âmbito geral. Então, é por isso que a gente precisa entender, embora ele seja XY, por conta desse problema, embora ele esteja
com XY, ele vai ter uma atuação a nível de fenótipo feminino, né? Então vai ter útero ausente e a vagina com fundo cego. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho visto muita gente, principalmente no âmbito militante, que tem feito críticas à mutilação, a tratamento cirúrgico, a questões como essa. Só que a síndrome de Morris, ela necessita urgentemente de uma intervenção cirúrgica. Por quê? Porque se você não faz uma intervenção cirúrgica a nível, por exemplo, do testículo que está interno ali, você pode e tem um alto índice, quase unânime, de que esse paciente vai ter um câncer maligno a nível do testículo, certo? Então você precisa intervir cirurgicamente para que esse paciente ele possa viver tranquilamente. Então, é basicamente isso. E também, além desse campo da vagina no fundo cego, e além da cirurgia do testículo, você tem que abrir um pouco, né? Você tem que confeccionar uma vagina mais aberta para que ele possa se aclopar e conseguir viver melhor, né? O paciente em si. Mais alguma Uhum. coisa, Aninha? Esse paciente também, essa paciente, no caso, tem desenvolvimento de mamas. Mas como se não tem o ovário, né? Porque o pessoal relaciona muito a questão da mama com ovários e os hormônios femininos. A testosterona produzida pelo testículo dessa pessoa vai ser convertida em estrogênio. E é o estrogênio que vai dar as mamas para essa pessoa. Então, ela vai ter mama, vai ter uma vagina, vai ter cabelos. Uma coisa interessante é que essa pessoa não tem pelos pubianos também, né? Ausência ou ralinho e tudo mais. E isso caracteriza muito para saber o resultado, né, da síndrome que a pessoa tem lá no exame clínico. Boa. Sugere mais algum agora, Aninha? Agora a gente pode ir para a parecida, que é da Rokitansky, né? Boa. Que o cariótipo é XX, né? Porém, é uma mulher, né? Só que o cariótipo é XX, só que não tem útero. É uma mulher sem útero. O que acontece para não ter útero? É para explicar? Ah, É, tava fazendo um jogo então, assim de palavras. então vamos lá. Gente, só fazer um adendo aqui, porque é o seguinte, ó. Provavelmente vai ter algumas expressões que eu vou falar de maneira errada, mas não é falta de conhecimento. A minha faculdade, ela foi feita em espanhol. Então, por exemplo, o que para vocês é hematócrito, para mim é hematocrito, sabe? Então, algumas expressões, eu vou falar a mesma palavra, possivelmente, só que é a mesma coisa, tá? De uma maneira errada para vocês, mas não significa errado, só para vocês se situarem. Mas vamos lá. A síndrome de Rokitansky, ela tem uma genese milleriana, né? Que significa o quê? É a ausência das estruturas derivadas do ducto de Miller. Que estruturas são essas? Lembra do comecinho que eu falei? Útero, trompas, 2/3 superiores da vagina. Ela vai possuir ausência de todas essas estruturas derivadas, né? Como a Ana falou, síndrome de Rokitansky, o paciente é geneticamente feminino. Então, estamos falando de uma mulher que possui o cariótipo de 46XX, mulher, certo? A gônada bipotencial dela, que eu falei no início, vai produzir ovário, não tem útero. Por que não tem útero, Gabriel? Porque o que eu expliquei. Por ter uma genese milleriana, o ducto de Miller não vai produzir, não vai ter produção de útero, etc. e tal. Uma característica também em relação à síndrome de Rokitansky é uma vagina curta, né? Uma vagina curta com o fundo cego. Mesmo âmbito que eu falei da síndrome de Morris, né? Em relação ao terço inferior da vagina. Qual é o tratamento também, Gabriel? O tratamento, embora os fiscais de cirurgia estejam aí, o tratamento também é cirúrgico. Por quê? Porque o médico ele precisa interferir cirurgicamente para que essa paciente com síndrome de Rokitansky ela possa ter uma neovagina. Ela tem que abrir o espaço vaginal para que essa paciente com síndrome de Rokitansky ela possa ter uma vida melhor. Então, você aumenta o tamanho da vagina e vai ter um acoplamento satisfatório, né? Então, essa paciente vai conseguir ter uma vida mais digna através dessa intervenção cirúrgica. Traduzindo, uma vida sexual mais prazerosa. Isso. Essa mulher, a diferença, né,
da Morris é que essa mulher vai ter ovários, não vão ter testículos, e ela não vai ter a sensibilidade, né, a falta de sensibilidade a andrógenos. Ou seja, ela vai conseguir ter pelos pubianos. É uma coisa que diferencia também no aspecto clínico, né, para falar qual doença é, qual doença não, perdão, qual, qual síndrome é, Síndrome. entendeu? Então Boa. é isso. Pessoal, se estão escutando bem, se tem alguma dúvida, vocês podem colocar na caixinha de perguntas, tá? Que a gente vai tentar responder na medida do possível. Mas se o áudio não tiver bom, vocês me falam aí, numa boa. E agora vamos Uhum. pular para outra síndrome, né? Você tem alguma preferência, Ana? Hiperplasia adrenal congênita, que tal? Essa Então daí é tá, mais forte. vamos lá. Pode começar, isso aí eu vou deixar com você. Então, a hiperplasia adrenal congênita ou a hiperplasia da suprarrenal congênita, tem várias diferenciações de nome, mas é a mesma coisa. É, é em indivíduos XX, né, mulheres. Porém, existe uma masculinização, uma virilização da genitália externa. Ou seja, o clitóris vai ser avantajado, vai ter um chamado micropênis, né? Muitas vezes esse pênis, micropênis, não vai ter uma função erétil. Então, por isso, muitas vezes eles são as pessoas, as crianças com a hiperplasia adrenal congênita são levadas à cirurgia porque aquele órgão não vai ter função, né? Então, o que acontece? Ela é chamada de deficiência enzimática na esteroidinogênese. Eu tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Do córtex que faz andrógenos excessivamente. Ou seja, essa deficiência, traduzindo aqui, há uma deficiência que faz ter muita produção de andrógeno. O que é andrógeno? Testosterona. Fazendo a virilização. Lembra da cascata? Né? Por ter, por ter muita produção de andrógeno nos rins, né? Os rins produzem testosterona. Então, há muita produção de testosterona ali, fazendo uma virilização no órgão sexual externo, ok? Na genitália externa. Isso é ruim porque a forma clássica dessa síndrome, ela perde sal, né? Então, há ausência de produção de aldosterona e cortisol, o que é necessário de urgência máxima começar uma terapia hormonal nessa criança, nesse bebê, o quanto antes melhor, quanto antes melhor. E também acabar se submetendo a cirurgias para uma maior satisfação, né? Porque querendo ou não, mais para frente, se a pessoa tem um pênis, um micropênis e não é erétil, não tem função nenhuma, a pessoa vai se sentir mal, né? Existem várias questões, outras questões que se uma pessoa tem um dedo a mais, se uma pessoa tem uma outra anomalia, quando eu falo anomalia, é uma coisa fora do normal, é uma anomalia anatômica, né? A anatomia tem a normal e a anormal. Só para o pessoal entender, né? Porque acabam indo para o sentido muito social da palavra. A gente está falando aqui no quesito científico das palavras. Então, como tem uma anomalia, a pessoa não vai se sentir bem, entendeu? Por isso é feita uma cirurgia anteriormente para que não se sinta mal posteriormente e também não afete, né? Porque se a pessoa cresce com aquilo, pode afetar o outro sistema. Isso. Inclusive, essa característica que a Ana colocou, do andrógeno, né? Poucas mulheres sabem, mas a mulher ela também possui um hormônio masculino. Claro que em baixa quantidade, porém a mulher também ela possui, né, esse âmbito. Por exemplo, quando a mulher ela possui um valor de andrógeno alto, é muito comum você conhecer mulheres que têm ovário policístico. Por quê? Porque essa carga hormonal de andrógeno superior vai fazer com que haja um âmbito geral em relação a nível do ovário, certo? Por não suportar nesse âmbito geral. Então, existem pessoas intersexo, por exemplo, que têm uma taxa de andrógeno alta, uma taxa hormonal alta, que
mulheres XX, né, por assim dizer, vai ter barba, né, vai ter crescimento de pelos, vai ter menstruação desregulada, vai ter um âmbito hormonal livre de acne e espinha muito grande. Então, são diversos quesitos que a gente precisa colocar. Do âmbito cirúrgico que a Ana colocou, qual é a questão médica, né? E é por isso que a gente não pode ideologizar aquilo que é ciência, né? Gabriel, por que você fala ideologizar? Onde é que tem ideologia? A pauta da intersexualidade se tornou uma ideologia de maneira tão forte que a sigla aí já se tornou uma sigla do movimento LGBT. Então, quer dizer, eles pegaram uma pauta que é biológica e transferiram para uma linha ideológica. Então, por isso que o meu intuito aqui é tirar a ideologia e explicar cientificamente para vocês como funcionam essas variações, como funciona esse âmbito geral para dizer que isso não é ideológico. Isso é meramente biológico e científico. A nível cirúrgico, o que acontece? O médico ele vê, por exemplo, essa vagina que tem um fundo cego, né? Então, o médico reconhece, identifica que ali se trata da linha tal e que se ele não intervir cirurgicamente pode gerar problemas futuramente, como a síndrome de Morris, que vai ter um câncer a nível testicular, como em relação à síndrome de Rokitansky, né? Que pode ter problemas a nível sexuais futuramente por conta da vagina. Então, o médico, quanto mais cedo ele intervir, quanto mais cedo ele agir em relação a isso, mais uma proporção de vida melhor ele vai dar ao paciente. Então, quando você fala de cirurgia, você está falando de uma vida mais nesse aspecto para o paciente. Então, está dando mais condições. Mas só para deixar isso bem claro aqui. Sim, vale lembrar que alterações na genitália leves não são consideradas cirurgicamente. Existe uma linha chamada Prader, né? Se eu não me engano, é isso, que a 1 e 2 não é necessária de intervenção cirúrgica, mas 3, 4 e 5 geralmente o pessoal faz porque realmente o pênis, o micropênis, como vocês queiram chamar, não vai ter função e pode sim alterar o sistema feminino. E muitos têm pesquisas que mostram que muitas dessas pessoas, cerca de 90% desses tipos de pessoas que têm esses distúrbios, optam pelo gênero, né? Ou sexo mesmo, feminino. Depois, são poucas pessoas que depois decidem mudar para o masculino. Então, seria igual os cisgêneros ou os XXY normais, né? Há pessoas que decidem mudar depois que nascem, né? Então, realmente não é uma coisa que é forçado, mas sim estudado cientificamente. É isso aí. Vamos pular para outro? Vamos. Ó, Síndrome de Tunnel, Klinefelter, como vocês quiserem. qual você quiser começar. Então vamos para Turner logo, né? Manda brasa. Então, a síndrome de Turner é uma mulher. Ela vai nascendo mulher. Pode ter a pessoa que vai mudar para homem, tá? Mas padronização dessa pessoa é nascer com 45 cromossomos, né? A pessoa normal, vamos dizer assim, sem anomalias, tem 46 cromossomos. A pessoa com síndrome de Turner vai ter 45 cromossomos, faltando um X. Ou seja, ela vai ter lá no XXY, ela vai ser X0. Ou vai ter X e uma partezinha pequenininha do outro X, que acaba nem tendo tanta influência, né? Vamos dizer assim. Pode ter pessoas com mosaicismo. O que é mosaicismo, Ana? É parte de célula, uma parte do corpo tem células tal e outra parte do corpo tem células tal. Ou seja, uma parte tem X0, outra parte tem XY. E seria uma parte do cromossomo X. Então, existe essa questão também. Mas sempre vai ser um X, o outro inexistente ou com uma deleção, com uma deformidade. Sim. O que A a nível pessoa. Oi, Pode falar. pode falar. Não, eu iria continuar, eu só estava lendo Pode aqui. continuar então. Desculpa, eu sei que tinha Ok. terminado já. Essa pessoa vai ter
manifestações. Quais? Baixa estatura, vai ser uma mulher mais baixinha. Ela pode ter excesso de pele aqui na garganta, fazendo a garganta, o pescoço, perdão, o pescoço ficar um pouco mais diferente. Ela tem muita alta de possibilidade de doenças associadas, seja cardiológicas, endocrinológicas, né, as palavras difíceis da vida, né, nos hormônios, né, doenças hormonais e várias outras associadas. É um número muito pouco de pessoas que não têm doenças associadas. Então, acaba afetando, sim, na vida dela. E isso também pode deixar com que ela tenha uma baixa expectativa de vida. Essa pessoa também tem um infantilismo, né? Uma infantilização da genitália. Algo a acrescentar? Então, tipo assim, há uma divisão aqui de características, só no Instagram, de características no nível bebê, né, a nível bebê, e a nível adolescência, né? Quando ele ainda é um bebê, vai ter essas características que a Ana colocou. Um excesso de pele no pescoço, né? Que vai ter essa situação. Uma icterícia prolongada, então é possível que o bebê ele fique mais amarelado, né? Ictérico, no sentido. E um tamanho reduzido, mesmo ainda como um bebê, ele vai estar em proporção menor ao que ele deveria estar. Na fase da adolescência, aí vai predominar os fatores que a Aninha colocou, né? Que é baixa estatura e uma característica muito importante também é o atraso do desenvolvimento na puberdade. Então, por exemplo, possivelmente esse paciente, ou essa paciente com síndrome de Turner, ela vai ter uma menorreia, né, que é um atraso em relação à menstruação, né, vai demorar, vai ter em uma fase mais avançada em relação à menstruação. Essa área da síndrome de Turner, esses sintomas em si, não atuam apenas em relação à área sexual. O que é que esse paciente pode ter também? Uma predisposição a problemas cardíacos, problema auditivo, problemas de renais, né? E uma predisposição também para ter diabetes tipo 2, né? Então, são esses critérios que a gente precisa colocar. Então, se você. E essa questão você vai identificar mais para frente, possivelmente. Entendeu? Na adolescência, você procura um médico e aí você vai ter essa referência. E geralmente, quem trata essa linha de síndrome de Turner é mais endócrinos, por conta dessa questão hormonal. Né? Mas vamos lá para Klinefelter. Uma pessoa aqui perguntou se essa síndrome é da órfã, do filme. Então, eu vi que tem suspeita de ser, né? Eu não vi se tem algo confirmado. Mas realmente a mulher da órfã seria uma mulher infantilizada. Eu não Eu sei nunca se tem assisti. algo comprovado que seria. E é uma curiosidade sobre essa síndrome, eu vi um caso de duas irmãs, né? São gêmeas. Uma nasceu sem o distúrbio e outra nasceu com o distúrbio. E dá para ver desde criança a irmã menorzinha e a irmã maior. Uma com a síndrome e outra sem a síndrome. É muito interessante, né? A ciência nos dando essa comparação em duas irmãs. Boa. Então vamos lá. Deixa eu remover aqui. Pronto, removi. Então vamos partir para a síndrome de Klinefelter. Quer começar, Binato? Então, vamos lá. A síndrome de Klinefelter é vista em homens, majoritariamente homens, né? Existe a questão do XXY em mulheres, mas a Klinefelter é para o homem, ok? Esse homem vai ter 47 cromossomos, né? Com um X a mais. Então, XXY. Existe outros tipos em que existe 48 cromossomos e ele fica XXYY. Existe até, que eu vi nos artigos, até 49 cromossomos. A pessoa nasce com XXXXY. Então, também existe a questão do mosaicismo, então células diferenciadas, assim, e essa questão é vista mais na idade avançada. A pessoa vê a síndrome não no começo, mas no avançar da idade. Também é dada por muitas vezes a mãe ter a idade materna avançada e
por conta da gametogênese. Lembra lá do começo que eu expliquei a gametogênese? Quando ocorre um erro lá na gametogênese da mãe, pode acontecer do óvulo ter XX. Ou o espermatozoide vir com XY, também pode vir no erro meiótico, né? É disgenia meiótica, alguma coisa assim que é chamado. Então, a pessoa vai nascer XXY. O que acontece nessa pessoa? Pode falar aí, Gabriel, um pouco. Então vamos lá. Pegando só um gancho no que a Ana colocou em relação à fase crescente, né? Esse diagnóstico geralmente ele é trazido na era da adolescência. Por quê? Porque basicamente todo paciente de síndrome de Klinefelter, como você queira chamar, ele vem associado de uma infertilidade. Então ele tem problemas em relação a gerar. Então, quando na adolescente ou na fase mais adulta, quando, por exemplo, tem problema com a esposa, não consegue gerar e procura um médico para ver por que acontece isso, o médico vai ver as características e entender que se trata de uma síndrome de Klinefelter. Uma característica interessante também é que geralmente isso produz homens altos. Todo paciente Klinefelter ele tem de 1,80 m acima, 85, 1,90 m. Eles são pacientes muito altos, né? Ele vai ter uma disposição a ter um nível aumentado de gordura, por exemplo, em relação a áreas femininas. Por exemplo, ele vai ter áreas abdominais mais gordura, semelhante ao âmbito feminino. Outra característica é uma dificuldade de maturação de características sexuais secundárias, né? Então, algumas áreas de maturação sexual vai ser mais atrasado, entendeu? Vai ter uma dificuldade. Vai ter uma menor quantidade de pelos, assim como a mulher, né? Ou quando tem, é muito ralo, ou basicamente não tem pelos. E o que a Ana colocou aí em relação a meio meiótipo, isso é um fato, e a proporção é 60%. 60% disso ocorre por conta na falha no processo de divisão meiótica da mãe. Então, 60% disso se dá por conta daquela divisão que a Ana falou, do ciclo celular e etc e tal, em relação à mão. Da mãe. 40% é uma falha na divisão do espermatozoide, ou seja, que vem em relação ao pai, né? E outros fatores também podem se dar de acordo ao fator mosaico, né? Mosaicista, que a Ana falou, que são células de um lado, uma metade com um tipo de características e outro tipo de células com outro tipo de características. Então, todos esses fatores podem gerar que um homem ele tenha algumas características femininas e, carregado dessa infertilidade, desses problemas, ter essa síndrome de Klinefelter. Uhum. E é isso. Essa pessoa com síndrome de Klinefelter também é visto muito nesses casos infertilidade. Não são em todos, existem muitos homens com síndrome de Klinefelter que conseguem ter filhos, mas existem muitos também que têm infertilidade, baixa quantidade de espermatozoides. Então, infelizmente, a pessoa vai ter que optar por adoção ou fertilização com um esperma doador. É, é isso sobre a Klinefelter que eu tenho anotado. É isso. Então, tem mais alguma, Aninha, que você quer colocar? Tenho mais 3 Então, aqui manda abraço. anotados. A gente Lembra? era pra eu e a Ana ter combinado assim, ó, Ana, a gente vai falar dessa. A gente não fez, a gente saiu, cada um pega um e coloca aqui, estamos juntando assim, tá? Mas tudo bem. Uhum. As que eu preparei Existe. já foi. Uhum. Eu até comentei essa com você, que você tinha me mandado o caso, né? Alguém aqui viu o caso de um senhor, acho que de 67 anos, que descobriu, lá com 67 anos, que tinha ovário não, útero e tudo mais? Alguém viu esse caso? Se eu não me engano, foi no estado. Não, foi na Islândia, se eu não me engano, esse caso. Então, esse homem é portador, né, da síndrome do ducto mulleriano persistente. O que acontece nessa síndrome? Basicamente, o nome dela já fala. O homem era XY, com certeza, só que o ducto mulleriano, quem lembra lá do começo, mulleriano, mulher. O ducto mulleriano forma a genitália interna. Genitália interna. Trompa de falópio, útero e
2/3 da vagina. Então, ele teve essa síndrome e o ducto de Müller ficou, se desenvolveu e formou esse sistema interno. Claro que muitas pessoas que têm, às vezes tem um útero meio deformado e tudo mais, porque realmente não era para ser, né? Essas pessoas descobrem em idade avançada. Por quê? Porque realmente a genitália externa é masculina, né? Porque houve sim formação de testículo e, consequentemente, a genitália externa. E ela descobre por sintomas de hérnia, como o cara, ou perdão, criptorquima, alguma coisa assim. É uma palavra estranha. E essa doença, essa síndrome vem da mãe, ok? Basicamente é isso, é bem rapidinha essa síndrome. E eu tenho mais duas aqui anotadas. Claro que tem muito mais, gente. Se vocês Gente, é uma pensarem infinidade. É uma para cada Uhum. cromossomo. É mais de 46 síndromes. Porque, tipo, se você for pensar, aqui é a cascata, o que o Gabriel pensou lá no começo, falou lá no começo. Se tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade aqui, uma dificuldade aqui, forma uma. Mas aí você pode ligar e fazer, tipo, mais do que 40 tipos de Síndromes. síndrome, né? De anomalias, de distúrbios, seja lá qual for o que você quer falar. E todos se encaixam. Isso é tirado do Consenso de Chicago em 2006, ok, gente? Eu tenho anotado aqui a síndrome de Swyer, ou Swire. chamada de Swyer, Isso. chamada digenia gonadal completa. O que acontece? Ana travou só para mim? Travou, amiga. Agora voltou, voltou. Ok, a pessoa nasce 46 XY, como se fosse um homem. Porém, se desenvolve como mulher, né? Vai ter, ovário, porém não vai produzir óvulos. Pode ser ligado ao X ou o Y, pode. Perdão, gente, eu tô na colinha mesmo. É porque é tanta coisa que Manda não dá para abraço. decorar. E pode ser por conta de erros na estrutura do SRY, ok? No SRY é um gene do cromossomo Y, é um pedacinho do cromossomo. Essa pessoa não vai ter testículos. Ela vai ter vagina, vai ter útero e vai ter trompas de falópio, tá? Assim como o ovário, né, não vai produzir óvulos, essas pessoas, então, se não produzem óvulos vão ser estéreis, não vão menstruar também, né? Porém, se houver uma terapia hormonal, elas vão poder ter filhos, né? Basta ter a terapia certinho, elas vão poder engravidar, mesmo sem os óvulos, porque elas têm útero, então tem o local apropriado para fazer a a, o crescimento do embrião. E as gônadas nessa pessoa é um dos casos que as gônadas devem ser removidas para não obter um câncer, né? Porque, por exemplo, lá na síndrome de Morris, essa síndrome também pode ocasionar um câncer, né? Se continuar com as gônadas. Ok? Essa pessoa também vai precisar passar por terapia hormonal. Temos Ó, também pessoal, uma rapidinho. pessoa. As perguntas, em vez de vocês fazerem aqui na rolagem, manda na caixinha que já já a gente responde, tá? Porque, tipo assim, não posso atrapalhar a Ana a falar para responder. Vocês mandam na caixinha aqui embaixo, que daqui a pouco a gente vai estar respondendo uma por uma, tá bom? Vai, Aninha. Mas essa é a última. É uma pessoa. Você acha que tem como uma pessoa XX ser homem, né? Praticamente um homem. Praticamente não, é um homem, né? Com um pênis e tudo mais. Então, gente, tem como uma pessoa XX ter pênis, ter um sistema masculino, né? É o caso
da DDS 46XX testicular. Esse seria o nome. Seria o homem XX. O que acontece nessa pessoa? Existe uma translocação lá na gametogênese. Vai ter uma translocação do cromossomo do gene SRY para o X. Por exemplo, é no pai, né? Isso. O pai tem o X e o Y. Lá na gametogênese, o cromossomo, o gene Y, vai ir para o X e esse espermatozoide, no meio de milhões de espermatozoides, vai fecundar o óvulo e vai ter um XX com um gene SRY. Existe também a questão de ser XX normal sem o SRY e tem uma duplicação, uma modificação na estrutura do cromossomo X que estimula a formação, o desenvolvimento dos ductos de Wolff e também a, a diminuição dos ductos de Miller, formando, sim, um sistema masculino interno e externo, né? Muitas pessoas nessa síndrome têm ausência de esperma, que eu não achei nenhum caso que uma pessoa conseguiu ser fértil, né? Todas essas pessoas com essa síndrome foram inférteis. Existe muito mais, gente, pode ter certeza, mas aqui a gente trouxe cerca de 6, 5 para mais síndromes aqui para vocês entenderem que existe sim, além do XX e do XY, porém, tudo isso provém de erros, tanto genéticos, quanto embriológicos, quanto endócrinos. Boa. Antes da gente responder algumas perguntas, a gente quer deixar claro uma coisa aqui, ó. Eu e a Ana, a gente foi rechaçado e achincalhado durante o mês inteiro, né? Por conta de um conteúdo que nem veio a público, que está acontecendo agora. Então, assim, se você viu preconceito nessa live, está precisando de tratamento, tá? Se você viu homofobia, transfobia, qualquer fobia aí nessa live, desculpa, está precisando de tratamento. Porque tudo que a gente falou aqui foi com base na ciência. E se você acha isso aqui preconceito, você é negacionista, você não crê na ciência, tá bom? Isso aqui é com base naquilo que a ciência diz. E uma ênfase muito grande que aconteceu durante a semana foi o âmbito das nomenclaturas, né? E assim como a síndrome que eu falei, que é um conjunto de sintomas, um conjunto de sinais que vão formar uma síndrome, etc. e tal, existem terminologias que cientificamente têm um teor e pelo fato de algum paciente, alguém não entender, não significa que essa argumentação seja errônea. Eu vou dar um exemplo de uma polêmica que aconteceu quanto ao âmbito da anomalia em relação à intersexualidade, que é o antigo hermafroditismo, né? Em relação à intersexualidade. A ciência, e eu posso ceder para vocês inúmeros artigos, se vocês quiserem, trata a intersexualidade, a ciência, tá? No âmbito acadêmico, trata a intersexualidade como distúrbio de desenvolvimento sexual, anomalia, né? Em alguns assuntos colocam como uma linha até patológica, tá? Porém, eu, Gabriel, né, como um médico em formação, eu nunca diria a um paciente meu, se ele chegasse no consultório e eu visse que ele é um paciente intersexo, eu nunca diria para ele o seguinte: olha, você tem uma anomalia. Por que eu não diria isso para ele? Porque ia soar pesado para ele. Ele já carrega as marcas de uma diferenciação sexual, ele já carrega as marcas de não entender o que aconteceu com ele, de não entender o porquê que ele, mesmo sendo homem, tem características assim, mesmo sendo mulher, tem um pênis. Então, por ele não entender, eu prefiro conduzir ele de uma maneira mais empática. Assim como, por exemplo, para você entender, assim como se chegar um paciente para conversar comigo com síndrome de Down, né, a trissomia 21, e ele perguntar: doutor, o que eu tenho? Eu não vou dizer para ele: você tem uma doença, você tem uma síndrome. Não, não vou dizer isso para ele. Existem maneiras de conversar e de tratar, certo? E todo esse englobamento não pode nunca, eu vou bater na tecla, a gente não pode transformar em ideologia aquilo que é ciência. A gente não pode transformar em ideologia aquilo que é biológico, tá? Então, a intersexualidade não pertence ao movimento LGBT. O hermafroditismo, o antigo hermafroditismo, não pertence ao movimento LGBT. Ah, nasci intersexo, então eu sou LGBT. Não, você não é. Você não é controlado por ninguém nem por nada. Ideologia nenhuma vai colocar um cabresto em você e dizer que você pertence a isso.
certo? Só para deixar bem claro. Então, por que eu fiz questão de não tornar essa live ideológica e transformar uma live mais técnica? Exatamente para quebrar essa narrativa de que pertence ao movimento A ou ao movimento B, não. A intersexualidade, as diferenciações sexuais é um âmbito biológico, é tratado com o âmbito na ciência. Não pertence a LGBTQIA+, não pertence a movimento nenhum. É um movimento científico. Aham. Quero aproveitar agora para falar para vocês livros, né, que tratam sobre isso. Tem um livro aqui do Brasil que trata super bem sobre isso, que é Menino ou Menino, ou Menino ou Menina, alguma coisa assim. É uma pergunta, são de cientistas brasileiros. Mas tem livros, né, gerais sobre certos assuntos que abordam os termos, né, distúrbio de diferenciação sexual. Dentre eles é embriologia médica, embriologia básica, o bogliolo de patologia, a patologia de Lange, a fisiologia endócrina de Lange e vários outros, né? Esses foram os que eu consegui pegar pela biblioteca virtual que eu tenho acesso. Então, sim, a gente conseguiu pegar, além dos livros, né, que tem disponíveis, a gente conseguiu pegar em artigos científicos na internet, você consegue achar pelo Google Acadêmico, né? Aí você entra na Cielo, PubMed, e você consegue achar esses artigos científicos. Boa. Vamos responder as perguntas? Vamos? Qual que você quer responder? Vamos lá, deixa eu responder essa aqui, ó. Acho que só você consegue. Tá aparecendo aí? Não tá apare... Eu não tô Não, conseguindo colocar para aparecer na tela, não. Mas tem aqui, ó. A Micaela tem que Ferraro. clicar em cima. Eu cliquei, mas está aparecendo. Você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela. Não posso mostrar na tela. Ah, então tá bom. Mas eu vou dizer aqui, ó. Ela colocou assim: todas as síndromes são tratadas cirurgicamente ou apenas a maioria? Não, não são todas que são tratadas cirurgicamente. Apenas aquelas que colocam em xeque o bem-estar do paciente. Por exemplo, como eu mencionei, a síndrome de Morris, se você não intervém cirurgicamente, o testículo interno, né, aquele através da gônada ali, ele vai se transformar num câncer maligno, né? Então a gente precisa intervir cirurgicamente para que isso não aconteça. A nível, por exemplo, da síndrome de Rokitansky, né? Ela tem uma taxa alta em relação ao quê? A vagina curta da mulher, junto com a área cega ali, né? Uma área cega. Se a gente não intervir cirurgicamente para abrir essa vagina, para fazer com, eu estou falando de modo grosso mesmo, tá? Para fazer com que haja mais um espaço, ela vai ter problemas na relação sexual, né? Vai ser mais doloroso, com muitos problemas. Então, é isso. Falta 1 minuto e 50 para É, acabar a live. quanto? 1 minuto e 50. Eu termino essa e abro outra? É bom, porque eu ia falar alguma coisa Então tá, então eu vou sobre esse encerrar essa assunto. live aqui, vou abrir outra e vocês já voltam, tá bom? E aí a gente pode colocar outra live apenas para respostas para perguntas e respostas. Aí vocês que voltarem já voltam lá colocando as perguntinhas na caixa de perguntas, tá bom? Pera, vou tirar print aqui das perguntas. Tirou? Pera. Não, tirei.